verdade, nós inovamos, porque o Senhor é bom e providente. Nós inovamos porque o Senhor é merecedor de todo o louvor e toda a honra. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja nesse local, tem cuidado de cada um que tem vindo à tua casa para ouvir a mensagem do Senhor. Nós sabemos, Deus, que se não for o Senhor, nós estaríamos perdidos, porque nós vemos cada atrocidade por aí afora, por onde passamos, por onde andamos, e nós só temos que agradecer o Senhor cuidar de nós. O Senhor tem nos dado cuidado diário, tem nos dado alimento, os medicamentos, tem nos dado vestes. Nós temos muitos motivos para ser gratos ao Senhor, e principalmente pela salvação. Nós pedimos pelo seminarista que vai fazer a mensagem dessa noite, que o Senhor esteja com ele, iluminando tudo aquilo que ele falar, tudo aquilo que ele vinha falar, seja confirmado em Deus Santo Espírito. O Senhor guarde, ele guarda todos nós ouvintes da mensagem do Senhor dessa noite. Que nós possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Nós seguimos, nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Palavra para o irmão. Obrigado, presidente. Graças e paz, meus irmãos. Peço que a igreja abra o Evangelho de Mateus, continuando a exposição do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5. Versos 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Diz assim a inerrante palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Meus irmãos, amar os nossos inimigos. Às vezes eu penso o quão nós achamos que isso é possível para nós. Uma vez que nós que somos crentes temos dificuldades até mesmo de amar outros crentes. Nós que somos crentes, às vezes, temos dificuldades de amar a nossa família. Mesmo que ela não seja cristã, nós temos dificuldade em amar a nossa família. Por vezes, temos dificuldades de amar os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão no nosso círculo de conversa, aqueles a quem nós abrimos o nosso coração. Às vezes, nós temos dificuldades de amar essas pessoas. Agora, Cristo diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Bom, se nós temos dificuldades em amar essas pessoas, a quem eu acabei de dizer, quem dirá amar os nossos inimigos? Algumas pessoas pensam que isso seja uma utopia. Cristo está falando de algo impossível para nós. Mas não é, meus irmãos. Aqueles que têm o Espírito Santo são capazes de amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. E nós que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, podemos cumprir o que Cristo está nos ordenando. Nós podemos amar os nossos inimigos. E, meus irmãos, eu quero lembrar vocês de que Cristo já está falando há algum tempo a respeito de amar os nossos inimigos. Se vocês notaram na última mensagem, quando Cristo falou a respeito do verso 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Cristo já está falando sobre o nosso relacionamento com o nosso inimigo. Até porque o perverso é alguém que nos faz mal, o perverso é alguém que nos prejudica.
E Cristo dá 4 figuras, ou 4 exemplos, de como deve ser o nosso trato para com o perverso. Ele primeiro fala de alguém que bate na sua face direita e você dá a sua outra face. Se o perverso faz isso para você, você não age da mesma forma. Você não age insultando de volta. Você dá a outra face. Você age com generosidade. Você não paga o mal com o mal. Cristo fala também de alguém que quer tirar a sua túnica e você dá até mesmo a sua capa. Olha, um perverso está brigando na justiça, tentando retirar a sua túnica e você, desprendido dos seus bens materiais, dá também a capa. O cristão é alguém que está tão despreocupado com os seus bens materiais que ele não se importa em ceder, se isso for amenizar a situação ou melhorar a situação. Cristo também fala de alguém que te obriga a andar 1 milha e você vai com ele 2. O cristão é alguém que faz algo além do que é pedido a ele. Ele faz mais do que alguém o pede. E termina falando sobre dar a quem pede e não voltar as costas para o que deseja que alguém empreste algo. Cristo está falando sobre amar o inimigo, mas ele estava tratando sobre a lei do olho por olho, dente por dente. Os fariseus, meus irmãos, pegaram esse princípio de que a punição de algo é proporcional ao crime cometido e estavam aplicando isso aos relacionamentos. Mas isso só cabia a crimes cometidos. Isso não devia ser aplicado aos relacionamentos pessoais. Ou seja, se alguém ferisse você no olho, a pessoa deveria também ser ferida no olho, porque isso é justiça sendo feita. Mas quem é que aplicava esse princípio de justiça? O Estado. Os fariseus queriam aplicar isso eles mesmos. Eles queriam aplicar com as suas próprias mãos o princípio de olho por olho, dente por dente. Mas Cristo está falando, o relacionamento pessoal não é assim. Relacionamento pessoal não é regido por olho, dente por dente. Cristo, então, está continuando a falar sobre esse assunto de amar o inimigo. Meus irmãos, nós passamos por isso. Nós temos pessoas em nossa vida que são prejudiciais a nós, que tentam passar a perna em nós, que tentam puxar o nosso tapete, fazer coisas que nos prejudicam. E nós devemos saber como devemos tratá-los. A palavra de Deus fala isso a nós. Por isso, eu quero falar com vocês sobre o seguinte assunto: por que devemos amar o nosso inimigo ou os nossos inimigos? Por que devemos amar os nossos inimigos? Primeira coisa, meus irmãos, Cristo nos ensina, nós devemos amar os nossos inimigos porque demonstraremos ser filhos de Deus. Porque demonstraremos ser filhos de Deus. Acompanhem comigo, verso 43 a 45. Ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Meus queridos, aqui nós temos uma conclusão totalmente equivocada dos escribas e fariseus. Eles entendiam a lei do Senhor, mas eles pegavam a lei e torciam para fazer aquilo que o coração deles desejava. É interessante porque eles pegaram o termo próximo, né? Eles perguntavam quem é o meu próximo. E eles entendiam o próximo somente como um companheiro judeu. A lei do Senhor diz, amarás o teu próximo. E eles, então, pegaram o próximo e reduziram a um companheiro judeu. Então, o próximo, na cabeça dos escribas e fariseus, é todo companheiro judeu. Ou seja, se o meu próximo não é um companheiro judeu, significa que eu posso odiar as outras pessoas. Vejam que conclusão eles chegam a partir da lei do Senhor. Levítico 19, verso 18. A palavra de Deus diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No Antigo Testamento, Deus mostra que o seu povo deve amar os inimigos, ou amar as pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Mas eles pegavam o próximo e torciam o significado disso. Ou seja, já que o próximo é o meu companheiro judeu, as outras pessoas eu não preciso amar. Eu posso até mesmo odiá-las. E o próximo, meus irmãos, Cristo nos ensina que se estende até o inimigo. Lembrem-se dos escribas e fariseus que chegaram a Cristo perguntando: quem é o meu próximo? E Cristo conta a parábola do bom samaritano. Ele fala
que um judeu estava passando por maus bocados, ele foi atacado por ladrões, e esses ladrões eram assaltantes, pegaram as coisas desse judeu, ele estava todo acabado, jogado na rua, e então começa a passar alguns judeus, e aqueles judeus não fizeram nada para ajudar esse judeu. Mas aparece alguém, um samaritano, e os judeus odiavam os samaritanos. O samaritano, então, ajuda esse judeu e paga todas as coisas que ele precisa. Ele providencia para que as necessidades desse judeu que foi atacado sejam supridas. Cristo, então, está nos ensinando, meus irmãos, que o próximo é todo aquele que carece de necessidade. Todo aquele que está sofrendo necessidade. Então, próximo não é o companheiro judeu. É todo aquele que precisa de nós, todo aquele que está ao nosso lado, ao nosso redor. E somente amar o próximo foi ordenado pela palavra de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontraremos Deus dizendo para odiarmos os nossos inimigos, odiarmos alguém. E os judeus odiavam os estrangeiros. Como nós sabemos, eles odiavam os samaritanos. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, também fala a respeito do trato que um judeu deveria ter para com o estrangeiro. Em Levítico 19, versos 33 a 44, Deus diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. E a palavra de Deus diz: amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus está dizendo, assim como vocês um dia foram estrangeiros, tratem os estrangeiros com amor. Porque quando vocês eram estrangeiros, eu amei vocês. Então, o povo do Senhor deve amar até mesmo os inimigos, até mesmo os estrangeiros, porque Deus nos trata dessa forma. Mas, meus irmãos, nós temos que ter uma compreensão correta acerca do que é amor. Amor é uma palavra que tem sido desgastada e usada de forma errada nos dias de hoje. Satanás conseguiu colocar na mente das pessoas, na mente dos homens, que amor é primeiramente sentimento. A Bíblia não trata amor como mero sentimento. As pessoas pensam, então, que antes de agir em favor de alguém, é necessário que eu tenha um sentimento pela pessoa. Veja, se amor é mero sentimento, e eu não tenho sentimento pela pessoa, significa que eu não vou agir em favor dela. Se eu não tenho sentimento por alguém, eu não vou fazer nada por ela. Mas o amor bíblico não é sentimento. Amor bíblico é atitude, é ação, mesmo que não haja sentimento algum. Cristo não está nos ordenando ter sentimento de carinho pelo nosso inimigo. Ele está nos ordenando amar, fazer alguma coisa, agir em benefício dele, fazer algo por ele. E Deus é o padrão desse amor. Lembrem-se de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vejam que o amor se expressa em atitudes, não somente em sentimentos. A palavra não diz que Deus amou o mundo, então sentiu grande afeição em seu coração. Não é isso. Ele fez alguma coisa. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 25, dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, Cristo amou a igreja e fez algo por ela. Ele se entregou. Assim é o amor. Amor não é sentimento. Amor, primeiramente, é atitude, é ação. É claro, nós podemos ter um sentimento de amor, mas primeiramente, amor é atitude, é ação. Interessante, meus irmãos, porque a palavra de Deus já ensinava no Antigo Testamento amor aos inimigos. Em Êxodo, no capítulo 23, verso 4 e 5, diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, se coloque no lugar de um membro do povo de Deus no Antigo Testamento. Você está vendo o boi do teu inimigo, que está andando por aí perdido. O que é que você faz? Você vai lá, pega o boi e reconduz até a casa do seu inimigo. Vejam que Deus, no Antigo Testamento, já está ensinando o seu povo a amar os inimigos, amar aqueles que os prejudicam de alguma forma. Meus irmãos, amor é dádiva de Deus.
é algo que nos move a fazer algo ao próximo, mesmo que nos custe algo. Mesmo que saímos prejudicados da situação, nós demonstramos o amor que nós recebemos de Deus. Por isso não basta só não fazer mal ao inimigo. É necessário fazer o bem. Porque é muito fácil não fazer nada diante da situação. Mas fazer o bem ao inimigo, mesmo recebendo o mal, é isso que Cristo quer de nós. É por isso que Cristo falou acerca de dar a outra face. Se alguém fere a sua face direita, você dá a sua outra. Ele está demonstrando como é que eu amo alguém. É assim que você ama alguém. O inimigo despreza você, o que é que você faz? Responde à altura? Não. Você responde com generosidade. O inimigo quer que você faça algo para ele? Tudo bem. Você faz mais do que ele pede e você o abençoa. É assim que nós amamos o nosso inimigo. Nós demonstramos generosidade. Nós demonstramos amor para com ele. Então pense no seu trabalho. Alguém faz mal a você? Alguém tenta te prejudicar? Alguém tenta passar a perna em você, passar uma rasteira, puxar o seu tapete? O que é que você faz? Você responde com amor. Você responde com generosidade. Pense em alguma forma em que você pode demonstrar o amor de Deus para com ele. Assim como Deus um dia demonstrou amor por nós, nós demonstramos também aos nossos inimigos. E Cristo, então, depois de falar a respeito de amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele dá uma ordem. Verso 44, ele diz, amai os vossos inimigos. É uma ordem. Veja, não é uma sugestão. Cristo não está recomendando algo, é uma ordem. E junto a isso, meus irmãos, Cristo também diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. É interessante porque a oração também é uma forma de expressar o nosso amor. Então, se você se pergunta, como é que eu posso demonstrar amor pelo meu inimigo? Uma das formas é orando por ele. Todas as vezes que você ora por alguém, você está demonstrando amor. Porque nós oramos pelas pessoas que amamos. Nós oramos pela nossa família, oramos pelos nossos amigos, oramos pela nossa igreja. E todas essas coisas pelas quais nós oramos estão no círculo das coisas que amamos. Então, quando oramos pelos nossos inimigos, nós estamos demonstrando amor para com eles. Estamos demonstrando que nós queremos que eles sejam como nós, que eles se convertam a Cristo. Então, se você se pergunta também, mas eu vou orar pelo quê? Para que ele se converta, para que ele conheça o Salvador, para que o seu inimigo se torne como você, amigo de Deus, que ele deixe de ser um inimigo do Cristo ressurreto e seja amigo, seja reconciliado pela obra que Cristo realizou na cruz. É orar por quem nos machuca, orar por quem nos ofende, orar pelos nossos inimigos. E Jesus é o maior exemplo disso. Lembrem-se do que Cristo fez na cruz enquanto estava sendo crucificado. Ele orou pelos seus executores e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembrem-se também de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, orou em favor deles. Nós somos assim, meus irmãos. Mesmo sendo prejudicados, nós oramos pelos nossos inimigos. Um autor disse, se a dor e a tortura da crucificação não silenciaram a oração de Cristo por seus inimigos, que dor ou humilhação poderiam silenciar nossas orações? É isso. Cristo sofreu humilhação tão grande, dor tão grande, mas isso não silenciou as suas orações. Isso significa que não existe dor tão grande, humilhação tão grande, que possam silenciar as nossas orações pelos nossos inimigos. Mas para qual finalidade nós fazemos isso? Verso 45, Cristo diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Meus irmãos, aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado. Cristo não está dizendo que se nós amarmos os nossos inimigos, nós seremos adotados por Ele e recebidos como filhos de Deus. Não é que isso exigirá que Deus nos torne seus filhos. Isso não significa salvação por obras. Cristo não está ensinando isso. Essa palavra, meus irmãos, na língua grega também tem um sentido de mostrar ser. Algumas versões traduzem dessa forma também. No sentido de que, ao fazer todas essas coisas, nós nos mostraremos ser filhos de Deus. E é isso que Cristo quer que nós façamos. Que, por meio das nossas obras, mostremos às pessoas que somos filhos do nosso Pai. Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos imitadores do nosso Pai Celeste. Nós fazemos aquilo que Ele faz.
E é somente o Espírito Santo, meus irmãos, ao aplicar a obra de Cristo em nosso coração, que nos faz filhos de Deus. Então nós não nos tornamos filhos de Deus nesse sentido. Cristo está falando sobre mostrar ser filho dele. E é por isso que Cristo diz, verso 45, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, fazendo todas essas coisas, amando os nossos inimigos, nós nos mostraremos ser iguais ao nosso Pai Celeste. Por quê? Porque Deus, que tem o seu sol, faz com que ele nasça e fique sobre os justos e os injustos. Ele também faz com que a sua chuva caia sobre todos. Meus irmãos, isso aqui é o que nós chamamos de graça comum. Deus abençoa todos os homens, indistintamente, indiscriminadamente. Ele mostra o quão bom e quão amoroso ele é para com todas as suas criaturas. Ele mostra o seu amor benevolente para todas as suas criaturas. Ele não está falando do amor salvífico, ele está falando do amor benevolente para todas as criaturas. E é interessante porque Cristo diz que Deus faz nascer o seu sol. O sol pertence a Deus. Ele pega o sol e faz nascer sobre os bons e maus, justos e injustos. Essa chuva que está caindo sobre todos os homens. Agora, meus irmãos, imaginem. Coloquemos-nos no lugar de Deus, se for possível. Imagine você que pode controlar todas as coisas, fazer o seu sol pairar sobre alguém que é incrédulo, blasfemador, homicida, ladrão, corrupto. Esse é o cenário. Deus abençoa os incrédulos, os corruptos, aqueles que cometem crimes horrendos. Ele abençoa pessoas que nem mesmo dão glória a Ele. Ele abençoa os ímpios que não reconhecem a grandeza do Senhor. Deus abençoa os ímpios e esses ímpios são ingratos. Eles não agradecem ao Senhor pelas bênçãos. Eles não agradecem a Deus pelo sol. Eles não agradecem a Deus pela chuva. Mas mesmo assim, apesar da ingratidão, incredulidade, orgulho, apesar de tudo isso, o Senhor abençoa todas as suas criaturas. E os discípulos de Cristo se mostram assim como Deus, quando amam os seus inimigos. Assim como o nosso Pai abençoa todas as criaturas, nós também, meus irmãos, devemos procurar abençoar os nossos inimigos. Porque o nosso Deus é o maior exemplo disso. Ele abençoa os seus inimigos, pessoas que blasfemam do seu nome todos os dias. Pessoas que não creem nele, pessoas que não dão a glória devida a ele. Assim, meus irmãos, ao olhar para a vida próspera dos ímpios, ao olhar para os ímpios que são tão ricos, que não sejamos levados à inveja, mas que sejamos levados a glorificar o nome do Senhor e dizer, de fato, o Senhor é bom para com todos, o Senhor abençoa todos, o Senhor é amoroso. Como é que você demonstra o seu amor para os seus inimigos? Como é que você demonstra o seu amor para com aqueles que tentam passar a perna em você? Deus diz, você deve amar o seu inimigo. Porque Deus faz isso. Deus abençoa e ama as suas criaturas. E os abençoa com chuva, com sol e todas as coisas materiais deste mundo. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Por que devemos amar os nossos inimigos? Primeiro, porque demonstraremos ser filhos de Deus. Segunda coisa, porque devemos ser diferentes dos ímpios. Porque devemos ser diferentes dos ímpios. Vejam o verso 46 a 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Meus irmãos, até mesmo os que não creem em Jesus, os ímpios, os incrédulos, os homicidas, corruptos, as piores pessoas que você pode imaginar. Essas pessoas também sabem amar. Essas pessoas também amam a sua família. Os criminosos também amam seus amigos. Eles demonstram amor de alguma forma. Eles amam também os seus cônjuges. Eles amam também aqueles que estão próximos a eles. E Cristo faz uma pergunta retórica. Ele diz, olha, se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, que recompensa que vocês têm? A resposta é óbvia. Nenhum. Qual é a recompensa de alguém que ama aquele que ama? Nenhuma.
Porque é fácil. Existe recompensa nisso? Não. A resposta é óbvia, nenhuma recompensa. E Cristo dá dois exemplos. Ele usa dois tipos de pessoas para falar, para mostrar que amar aquele que te ama não tem nada de mais nisso. Primeiro, ele usa a figura do publicano e depois do gentio. E é interessante notar que ambas as pessoas, tanto o publicano e o gentio, são odiados pelo judeu. Cristo intencionalmente usa essas duas classes, esses dois tipos de pessoas odiadas pelos judeus. E o publicano, meus irmãos, era alguém que adquiriu o direito de cobrar impostos. Ele era um funcionário de Roma. E os publicanos eram conhecidos por serem pessoas gananciosas, que cobravam mais do que era justo. E por trabalharem para Roma, eles já eram odiados também por isso. Roma era o estado que estava subjugando o povo de Deus. Então, os judeus olhavam para os publicanos como inimigos, como traidores, porque alguns judeus eram publicanos, como é o caso de Zaqueu. Mas é claro, ser publicano por si mesmo não tem nada pecaminoso, mas eles eram conhecidos por serem gananciosos, por serem pessoas más. E, meus irmãos, nós poderíamos usar como exemplo os nossos políticos, que nós taxamos como corruptos, e de fato muitos são corruptos. Então, se nós nos perguntássemos, eles também amam aqueles que os amam? Claro que sim. Os políticos corruptos também amam aqueles que os amam. Então, que recompensa tem, meus irmãos, nós amarmos somente aqueles que nos amam? Não temos recompensa nenhuma, porque os políticos corruptos também fazem isso. E Cristo fala a respeito do gentio. O gentio é alguém de fora, é um estrangeiro, alguém que não é parte do povo de Deus. E era odiado pelos judeus. E Cristo diz assim, olha, se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que fazer demais? Então, imagine alguém que só cumprimenta, só conversa, só tem relação, só pergunta como é que foi o seu dia, tudo bem, só mostra interesse pelos seus. Existe algum mérito nisso? Existe alguma recompensa nisso? Cristo diz, os gentios fazem o mesmo. A classe de pessoas que vocês odeiam também faz o mesmo. Existe recompensa nisso? Existe algo demais nisso? Não. A resposta é não. Meus irmãos, Cristo nos chama a um amor mais profundo, ao amor por aqueles que não estão no nosso círculo de amizade, por aqueles que nos prejudicam. Porque o crente é uma pessoa diferente do mundo. O crente faz, sim, coisas que o mundo faz, como, por exemplo, amar aqueles que os amam. Mas o crente vai além. Ele não somente ama aquele que o ama de volta, mas ele ama até mesmo aquele que o odeia. Porque nós somos diferentes do mundo. Nós não nos assemelhamos ao mundo. Nesse sentido, nós vamos além. Nós amamos os nossos inimigos. Meus irmãos, se os homens caminham uma milha, o cristão caminha duas. Se os homens, ao serem batidos na sua face direita, dão em troco, o cristão não. O cristão dá a outra face. Nós não podemos, meus irmãos, nos assemelhar ao mundo, muito menos no amor. Por isso, eu pergunto, você ama a sua família? Os ímpios também. Você ama os seus amigos? Bom, os ímpios também. Você ama os crentes dessa igreja? Bom, os ímpios também amam aqueles que estão próximos a eles, que estão dentro das suas casas e assim por diante. Mas eu volto a dizer, meus irmãos, esse amor não é impossível para nós. Talvez você pense em algumas pessoas e só de pensar você já fica assim, com os dentes na boca. Mas nós, meus irmãos, que somos cristãos, somos habitados pelo Santo Espírito. O Espírito Santo cria em nós, gera em nós o que é chamado de fruto do Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito é o amor. Isso significa que nós podemos amar o nosso próximo, amar mesmo aqueles que nos odeiam, amar mesmo aqueles que fazem coisas ruins para nós. Porque um dia nós fomos alvos do amor de Deus. Um dia Deus nos amou. Nós experimentamos esse amor e agora nós podemos amar de volta. Nós somos amados por Deus. O Espírito Santo habita em nós. É por isso que nós podemos demonstrar amor, até mesmo pelos nossos inimigos. O Espírito Santo nos habilita a ser como Cristo.
Cristo é o maior exemplo de alguém que ama os seus inimigos. É o que acontece na cruz. Veja Cristo levando sobre si o pecado de tantos inimigos. Veja Cristo levando o pecado de tantos transgressores da lei. Cristo estava naquela cruz tomando o nosso pecado sobre si. E naquele tempo nós ainda éramos inimigos dele. Na verdade, não tínhamos nem mesmo nascido, mas já éramos inimigos dele. E tomando o seu pecado sobre si, ele se torna o maior exemplo de alguém que ama os inimigos. E nós, meus irmãos, estamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus. Isso é o que nós chamamos de santificação. Deus está operando em nós e por meio de nós, nos fazendo a imagem do nosso Senhor. É por isso que nós podemos, sim, amar os nossos inimigos, demonstrar amor para com eles. Meus irmãos, essa é a segunda coisa. Por que devemos amar os nossos inimigos? Primeiro, porque demonstraremos ser filhos de Deus. Segundo, porque devemos ser diferentes dos ímpios. Nós não somos como eles. Nós somos distintos. Somos povo do Senhor. Terceira coisa, e último, porque devemos imitar o nosso Pai. Vejam, irmãos, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Cristo termina essa parte ao falar a respeito dos mandamentos do Senhor, a respeito da interpretação falsa dos escribas e fariseus, dizendo, portanto. Meus irmãos, isso se liga a tudo que Cristo disse antes do Sermão da Montanha. Não somente a esse texto que lemos, mas a tudo o que ele disse antes. E ele então diz que a suma, ou o resumo, ou o ponto para que tudo aponta é que vocês sejam perfeitos, como o vosso Pai que está no céu. O que nós precisamos entender. Cristo está ensinando impecabilidade, ou seja, uma vida sem pecado. Cristo está dizendo que nós devemos ser iguais ao nosso Deus que não peca. Não. Cristo não está ensinando isso. Ele não está nos dizendo que nós devemos ser perfeitos nesse sentido. Até porque Cristo estaria contrariando toda a Escritura, mas ele não contraria a Escritura em momento algum. Tanto é que no Pai Nosso, ele nos ensinará a orar que Deus nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Cristo reconhece que nós somos pecadores. 1 João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eclesiastes 7 diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, Cristo não está falando sobre impecabilidade, sobre uma vida sem pecado. Mas ele nos ordena, irmãos, a sermos parecidos com o nosso Pai. Ele quer que nós imitemos o nosso Senhor. Por isso ele diz, sede vós perfeitos. Ou seja, imitem o vosso Pai. É a mesma coisa que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É imitar o nosso Pai. É a mesma coisa que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Ele diz, não que eu tenha atingido a perfeição. Paulo está usando a mesma palavra que Cristo. Eu não atingi a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Veja, Paulo reconhece, ele não chegará à perfeição, mas ele estará rumo a esse alvo. Porque é ordem de Deus. Nós devemos buscar ser perfeitos como Deus é. É uma ordem. Deus não abaixa o seu padrão para nós. No Antigo Testamento, vemos várias vezes Deus dizendo ao povo do Senhor, sede vós santos, como eu sou santo. Ou porque eu sou santo. É uma ordem para imitar a perfeição de Deus. Nesse contexto, nós sabemos que imitar Deus significa imitar o seu amor. Deus quer que nós imitemos o seu amor. Lucas, meus irmãos, nesse mesmo texto, no seu evangelho, diz assim, sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai Celeste. Veja, o mesmo texto, a mesma fala de Cristo, mas Lucas está enfatizando a misericórdia. Está falando, sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. E Mateus está enfatizando a questão do amor. Ele quer que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai é. Porque o nosso Pai ama indiscriminadamente todas as suas criaturas. Ele abençoa todas as suas criaturas. Ele é benevolente para com elas. E a graça, meus irmãos, é que nós podemos obedecer e nos esforçarmos para cumprir esse mandamento. Porque Cristo diz assim, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Meus irmãos, isso faz uma diferença tremenda. Deus é nosso Pai.
E nós somos seus filhos. Ele nos trata como filhos. Ele nos ama com amor especial. Ele cuida de nós. Nós somos amados por Ele. Nós sentimos a presença do Senhor conosco. Nós temos a graça, a benevolência, a misericórdia nos acompanhando por todos os dias da nossa vida, porque Ele nos trata como filhos. E como filhos devemos imitá-lo. Como filhos devemos fazer exatamente o que Ele faz. Amar os inimigos. Amar aqueles que nos odeiam. E se somos seus filhos, meus irmãos, nós somos totalmente capacitados para isso, porque nós temos o Espírito Santo da adoção. O Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. E esse Espírito, meus irmãos, Paulo escreve em Romanos 5, verso 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Uma vez que nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, significa que nós podemos sim demonstrar esse amor que nós recebemos para com o próximo. E o amor não é determinado, meus irmãos, pela beleza, pela atratividade do outro. O amor aos inimigos não requer ser abençoado de volta. Talvez você não receba nem mesmo um muito obrigado do seu inimigo. Talvez você receba mais humilhação. Mas tenha certeza de que você estará imitando o seu Pai Celeste. Tenha certeza de que você estará glorificando o nome dele quando você amar o seu inimigo. O nosso amor, meus irmãos, se funda nisso. O Pai nos amou quando éramos inimigos. Eu quero terminar lendo Romanos 5, versos 6 a 8. Diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos dele. Então, por que devemos amar os nossos inimigos? Primeiro, porque nós demonstraremos ser filhos de Deus. Segundo, porque devemos ser diferentes dos ímpios. E terceiro, porque devemos imitar nosso Pai. Isso não é utopia para nós. Isso é imitação de Cristo. Isto é seguir os passos do nosso Mestre. Isso é imitar o nosso Pai, que tem nos amado com amor eterno, que nos ama com amor especial e que cuida de nós como filhos amados. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que a glória seja toda do Senhor. Amém. Meus queridos, nós vamos entoar o hino 33, Maravilhas Divinas. Ao som do instrumental, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde a
Oremos. Santo Deus, Pai de amor, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Pai, por tão grande amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Senhor, de todas as bênçãos que nós temos, de todas as maravilhas, a maravilha do Teu amor, Senhor, é a maior. Ó Deus, obrigado porque Cristo na cruz, ainda quando éramos inimigos, levou sobre si o nosso pecado, esteve em nosso lugar, sofrendo em nosso favor, para que hoje tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nós queremos rogar a Ti, Senhor, as Tuas preciosas bênçãos, a fim de que consigamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos, a imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais imitadores dele do que nós somos agora. Ó Senhor, a partir de amanhã, Deus, dá-nos oportunidade de expressar esse tão grande amor dos quais nós somos alvo. Obrigado, Pai, pelo culto que nós acabamos de prestar a Ti. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa petição, todas as nossas necessidades, e fazemos esta oração confiando no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Levante em paz e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as excelsas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus que está sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.